Cedo pela manhã, os devotos vieram ver Nimai e encontraram Satidevi como uma estátua sentada à porta. A porta estava aberta e tudo estava vazio. "O que está acontecendo, Satidevi?" perguntaram eles. Ela lhes disse: "Oh, eu esperava por vocês, devotos. Tomem posse da casa. Irei para outro lugar qualquer. Não posso mais entrar nessa casa. Vocês são associados dele. Vocês são os verdadeiros herdeiros. Tomem posse." Eles começaram a se juntar à volta dela e consolá-la. "Você vai embora? E a jovem esposa que ele deixou? A menina somente tem 14 anos de idade. Quem vai protegê-la? Você não pode rejeitar a responsabilidade dada a você. Está sobre seus ombros." Desse modo eles vieram, consolaram-na e tentaram dar-lhe alguma esperança. Repentinamente os devotos ouviram que Nimai Pandit Shri Gauranga havia deixado Navadvipa. Eles souberam que ele tinha ido para Katwa, ao ashrama de Keshava Bharati, para aceitar sannyasi, despedindo-se do pessoal de Navadvipa para sempre. Uma sombra negra encobriu tudo. Muitos começaram a chorar e a gritar por ele. Muitos deles correram rumo a Katwa. Nimai Pandit era um erudito sem precedentes e de belas feições, alto, claro e benevolente. Ele já havia enlouquecido as pessoas com o santo nome de Krishna. Ele tinha libertado os 2 grandes pecadores, Jagai e Madai, de sua vida degradada. Ele havia neutralizado o governante maometano, o Kazi, que havia quebrado o tambor Mridanga. Como um pandit famoso, ele derrotou em debate muitos eruditos que vieram conquistar Navadvipa, que era muito famosa por sua elevada cultura de erudição, especialmente em lógica. Naquela época, em Navadvipa, lógica, adoração da energia material e o hinduísmo oficial eram altamente cultivados. Navadvipa era muito famosa pela erudição acadêmica. Se os pandits não pudessem derrotar os eruditos de Navadvipa, eles não podiam se tornar famosos. De muito longe, no Kashmir, Keshava Kashmiri teve que vir a Navadvipa para obter certificação como pandit. Contudo, ele foi derrotado por Nimai Pandit. Keshava Kashmiri era um pandit de tal porte que corriam rumores de que ele era filho favorito de Sarasvati, a deusa do conhecimento. Ninguém conseguia enfrentá-lo. Não obstante, ele foi derrotado por Nimai Pandit. Nimai Pandit deixou Navadvipa para sempre e aceitou sannyasi porque as pessoas de Navadvipa não eram capazes de apreciá-lo. Ele chegou a Katwa, onde às margens do Ganges havia um sannyasi chamado Keshava Bharati. Então aqui Srila Siddhar Maharaj está contando sobre Mãe Sati, que estava muito triste porque ela ficou na porta a madrugada toda quando Nimai Pandit Mahaprabhu saiu para Katwa para receber sannyasi. Ele saiu às 3 da manhã, ele atravessou o Ganges e foi correndo 40 quilômetros até Katwa procurar Keshava Bharati para receber sannyasi, o seu guru sannyasi Keshava Bharati. E de manhã os devotos vieram vê-lo, os devotos associados dele vieram vê-lo, e ele avisou para pouquíssimos devotos, para pouquíssimos associados, que ele iria para Katwa receber sannyasi. Pouquíssimos souberam antes dele ir. Então eles foram lá de manhã, viram Satidevi muito, muito triste, ficaram consolando ela, e ela falou: "A casa de vocês é dos associados dele." E mais Mahaprabhu também deixou Vishnupriya, sua esposa, muito nova. E ele dava aula para vários e vários pandits, para pessoas. Por quê? Porque ele era o melhor de todos os pandits. Ninguém derrotava ele. Todos, e Navadvipa era o celeiro dos pandits. Mas Mahaprabhu derrotava todos eles. E aí eles foram para Katwa para ver Mahaprabhu.
foram todos para Katra para ficar juntos em Mahaprabhu. E Mahaprabhu estava lá conversando com Keshava Bharati para receber sannyasi. Agora vai continuar a leitura. Nimai foi até ele e pediu que lhe desse sannyasi. Keshava Bharati repentinamente viu que seu ashrama estava invadido por uma refulgência. No princípio parecia como se o sol estivesse nascendo diante dele. Logo ele viu que se tratava de uma pessoa brilhante que se aproximava. Ele se levantou de seu assento e, forçando os olhos, aproximou-se atônito. O que é isto? Logo ele percebeu que o grande devoto erudito Nimai Pandit havia chegado e apresentou-se diante dele, dizendo: desejo tomar sannyasi do Senhor. Mas Keshava Bharati não podia aceitar o pedido de Nimai. Estou encantado com sua beleza e personalidade, disse ele. Mas você é tão jovem, com apenas 24 anos de idade, e sua mãe, sua esposa, seus guardiões. Sem consultar com eles, não posso me aventurar a dar você a veste da renúncia. Então, Keshava Bharati não queria aceitar Mahaprabhu para receber sannyasi, porque ele era muito jovem, 24 anos, ele tinha mulher, e aí ele pediu para Nimai Pandit ir conversar com a mãe, mas agora Srila Siddhartha Maharaj vai contar, mas ele caiu na real, Keshava Bharati, e pensou, o que ele falar para ela, ele vai convencê-la. Nimai Pandit convence todos, ele ia convencer a mãe. Então, agora, Srila Siddhartha Maharaj vai continuar a contar a história. Enquanto isso, por ser famoso o feriado de Makara Sankranti, muita gente viera se banhar nas águas sagradas do Ganges. As pessoas reuniram-se e o rumor espalhou-se como fogo. Nimai Pandit de Navadvip veio aceitar sannyasi. Muitos homens se juntaram até formar uma multidão. Todos se opuseram ao sannyasa de Mahaprabhu. Alguns deles até levantaram suas vozes em protesto. Você, Keshava Bharati, não permitiremos que dê sannyasa a esse jovem. Ele tem uma família, mãe e esposa. Não permitiremos. Se você der sannyasa a este menino encantador, jovem e belo, destruiremos seu ashrama imediatamente. Isso não pode acontecer. Mas Nimai Pandit continuava pressionando por sannyasi. Por fim, Keshava Bharati perguntou-lhe: então você é aquele Nimai Pandit sobre quem ouvimos falar tanto? Muitos grandes eruditos foram conquistar Navadvip, o famoso centro de erudição, e você os derrotou a todos. Você é esse Nimai Pandit? Sim, respondeu Nimai. Keshava Bharati disse: posso dar sannyasi a você, mas você tem de obter permissão de sua mãe. Caso contrário, não posso fazer isso. Nimai repentinamente começou a correr rumo a Navadvip para pedir permissão. Mas Keshava Bharati pensou: ele tem uma personalidade que exerce tamanho comando que ele pode fazer tudo. Nimai foi chamado de volta. Keshava Bharati disse a ele: com sua personalidade tão extraordinária, você pode fazer tudo. Você irá até lá, encontrará seus guardiões, obterá permissão e retornará. Nada é impossível para você. O público em geral estava muito enraivecido, dizendo a Keshava Bharati: não podemos permitir que você, Swamiji, dê sannyasi a este menino. Isso é impossível. Se fizer isso, esmagaremos seu ashrama. Sri Chaitanya Mahaprabhu começou a realizar Kirtan, cantando Hare Krishna e dançando enlouquecido. E a multidão enraivecida cresceu, às vezes causando perturbação. Desse modo, passou-se o dia inteiro sem qualquer decisão. A noite transcorreu em meio a Sankirtan, e no dia seguinte, a vontade de Nimai prevaleceu. Nityananda Prabhu chegou junto com o tio materno de Nimai, Chandrasekhara, Mukunda Datta e Jagadananda Pandit. Nessa tarde, teve início a cerimônia de sannyasi.
Chandrasekhara Acharya foi convidado a realizar a cerimônia em nome de Nimai Pandit, que começou a cantar e a dançar encantando o público. Enquanto uma chuva de lágrimas caía dos olhos de milhões de pessoas, ele se deleitou tendo seu belo cabelo raspado. Milhões de vozes cantaram as glórias de Krishna, enquanto Sri Krishna Chaitanya aceitava o bastão da renúncia. A partir deste momento, onde quer que ele fosse, quem o visse nas vestes de sannyasi chorava de tristeza. Canto as glórias desse belo Deus dourado, que concede amor divino. Então, por que Mahaprabhu recebeu sannyasi? Ele pediu para receber sannyasi. Já foi falado antes, mas é bom lembrar, porque eles não respeitavam ele, achavam que ele era um irmão, que ele era um garoto, que ele era sobrinho, não tinham o respeito que deveriam ter por ele. E ele é a própria suprema personalidade de Deus. Então, ele veio para salvar o mundo, para salvar as almas em Kali Yuga. Essa função extrínseca de Mahaprabhu ter vindo à Terra há 536 anos atrás. E ele pensou, eu vim aqui para salvar e estou levando todos para o inferno, levando todos para, não para a espiritualidade, mas o caminho oposto. Porque ofender um guru genuíno já é a pior ofensa que podemos fazer. Das 10 ofensas ao cantar o santo nome, a pior é ofender o guru, o devoto puro de Deus. Você imagina ofender o próprio Deus, a própria suprema personalidade de Deus, Shriman Mahaprabhu. Então ele recebeu sannyasi, porque na época todos respeitavam sannyasi na Índia. Então ele falou, eu preciso realmente receber sannyasi para começar a salvar as pessoas. Senão, eles iam todos piorar o seu lado espiritual em vez de melhorar, porque não glorificavam ele, não aceitavam ele, o que ele falava, e ainda criticavam ele. Então, por isso ele recebeu sannyasi. E como foi falado aqui de raspar a cabeça, o barbeiro não queria raspar aquele cabelo lindo que ele tinha, não só o cabelo, todo ele. A descrição de Mahaprabhu, ele era ele é muito bonito, muito grande, muito forte. E o barbeiro não queria raspar, e foi o último cabelo que o barbeiro raspou, porque ele mudou de profissão. O barbeiro mudou de profissão, se tornou um doceiro, foi trabalhar com doces, porque foi o último cabelo que ele raspou, foi de Shriman Mahaprabhu. E enquanto raspava o cabelo, todos choravam, todos estavam muito tristes, porque por causa da beleza dele, porque ele era realmente, ele é, né? Não era, ele é muito belo. E eles falaram, como assim? Queriam quebrar o ashram de Keshavabharati. Se você der iniciação de sannyasi para ele, nós vamos quebrar tudo. Ninguém queria que Nimai Pandit recebesse sannyasi. Mas ele acabou recebendo porque era a vontade dele. Tudo que ele quer, acontece. A cena ocorreu em Kathua, 474 anos atrás. Sri Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasi. Ele era jovem e belo, com uma figura alta. Ele tinha apenas 24 anos de idade e belos cabelos ondulados. Um barbeiro foi chamado para raspar-lhe a cabeça. Ele se aproximou dele, mas recuou. O barbeiro não podia se aventurar a tocar o corpo de Nimai. Ele começou a chorar. Como posso raspar um cabelo tão belo de uma cabeça tão bela? E tantos outros também choravam alto. Que coisa horrível está sendo feita aqui. Quem é o criador deste sannyasi? Quem tem um coração tão endurecido que criou o sannyasi ashrama, onde a pessoa tem de abandonar tudo que é íntimo e querido e ir de porta em porta, esmolando, deixando seus próprios amigos e parentes em meio a um choro de abandono? O que vem a ser esta criação do Supremo? Isso é lógico? É algo feliz? Isso é muito cruel. Nimai Pandit sorria. Depois de o barbeiro ter sido repetidamente ordenado e de certo modo ter sido forçado a fazê-lo, ele raspou a cabeça de Nimai.
No começo ele não conseguia sequer tocar o cabelo dele. Eu não posso tocá-lo. Mas por fim ele teve de realizar o serviço de raspar o belo e ondulado cabelo do lindo rosto do menino gênio de 24 anos de idade. Ele começou com sua grande tesoura. Algumas pessoas não conseguiam suportar a cena. Alguns até mesmo enlouqueceram. Em meio ao choro, uivos e gritos da multidão ameaçadora, a coisa acabou sendo feita. Nimai Pandit estava inconsciente. Depois de estar apenas meio raspado, ele ficou de pé e começou a cantar Kirtan e a dançar em júbilo de êxtase. Depois de ter feito o serviço, o barbeiro prometeu que jamais rasparia ninguém com esta mão. Prefiro viver esmolando. Este foi o meu último serviço como barbeiro. Depois disso, o barbeiro tomou a ocupação de doceiro. Por fim, os apelos de Nimai pacificaram a multidão, e pouco antes do meio-dia, o inevitável veio acontecer. A cerimônia de sannyasi foi realizada. Chandrasekharacharya, o tio materno de Nimai Pandit, foi encarregado de realizar os rituais da cerimônia de sannyasi. Quando o mantra estava para ser conferido, Nimai Pandit perguntou a Keshava Bharati: "Este é o mantra que você me dará?" Eu o ouvi em um sonho. Ele sussurrou o mantra no ouvido de seu guru, que concordou dizendo: "Sim, esse é o mantra que darei a você." Então o mantra foi dado. E o nome deste sannyasi também não foi dado de forma ordinária. Um nome muito peculiar manifestou-se através de Keshava Bharati: Krishna Chaitanya. Nenhum dos 10 nomes em geral dados a sannyasis foi dado a Nimai Pandit, mas o nome que lhe foi dado foi Krishna Chaitanya. Logo que a multidão ouviu esse nome, todos começaram a gritar: Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai! Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya. Então, o sannyasi, ele é trocado o nome dele quando nós recebemos a iniciação, Diksha primeira, recebemos o nome espiritual, o nome da alma. Se a pessoa receber Brahmachari, não troca o nome, continua com o nome, mas ao receber sannyasi, é trocado o nome da pessoa. Ao receber o voto sannyasi, é trocado o nome. E Mahaprabhu também, ele na verdade é dito que ele não recebeu sannyasi, ele deu sannyasi para Keshava Bharati. Porque ao falar o mantra para Keshava Bharati, ele iniciou Keshava Bharati como seu discípulo sannyasi. Ele fez esse artifício, falou que tinha sonhado o mantra, falou no ouvido de Keshava Bharati, e Keshava Bharati acabou recebendo sannyasi dele. Porque o sannyasi tem um mantra específico para sannyasi. Para quê? Para ajudar. Porque o sannyasi recebe um voto, ele recebe a ordem de sannyasi, o Asharandharma. Quais são as 4 formas do Asharandharma? O Brahmachari, que normalmente é o estudante renunciado, usa laranja também, açafrão. O Grihasta, que é o casado, ou quem não casa, mas não recebe açafrão, não recebe laranja. Depois vem o Vanaprastha, que hoje é meio raro acontecer, mas o Vanaprastha é aquele que está renunciando, é aposentado, ele recebe também, ele tem que ser celibatário. Todos que recebem a cor açafrão, tanto o Brahmachari como o Vanaprastha, como o Sannyasi, têm que ser celibatários. O celibato faz parte dessa ordem do Asharandharma. E finalmente o sannyasi. Só que o sannyasi, ele recebe a Tridanda Sannyasi. O que quer dizer Tridanda Sannyasi? Danda quer dizer vara. Ele recebe 3 varas de bambu, Tridanda. E o que representa essa Tridanda Sannyasi, ele faz um voto. O sannyasi, quando recebe sannyasi, ele faz um voto de usar o corpo, a mente e as palavras exclusivamente para servir Deus. Ele não vai usar o corpo para o desfrute dele, ele não vai usar a mente para o desfrute dele,
Ele não vai usar as palavras para o desfrute, nem falar bobagem, nem falar algo material. Ele faz um voto de falar somente sobre Deus, pregar sobre Deus, usar o corpo, a mente e as palavras. Nem todos seguem, claro, é muito difícil isso. A pessoa que conseguir seguir esses 3 votos que ela fez, ela vai entrar em Sharanagati, entrega total a Deus. É muito difícil, sim, é muito difícil. Mas na hora de que é recebido o sannyasi, a pessoa tem que fazer o voto. Eu prometo que eu vou fazer isso. Nem sempre é cumprido, mas é o voto que é feito. Então, Tridanda Sannyasi quer dizer isso. E Mahaprabhu recebeu, na época, Danda. Não eram 3 varas, era uma só. E Nityananda Prabhu quebrou a vara de Mahaprabhu em 3, mas isso é outra história. Vamos continuar a leitura. A cena ocorreu em Cátua, 474 anos atrás. O pai de Srinivasacharya era colega de classe de Nimai Pandit. A caminho da casa de seu sogro, ele ouviu dizer que Nimai Pandit tinha vindo para tomar sannyasi. Ele correu até lá, assistindo a tudo, ficou mudo. Ele ficou devastado e meio louco. Depois disso, nada mais saiu de sua boca, a não ser a palavra Chaitanya. Depois que ouviu o nome Krishna Chaitanya, quando alguém lhe dizia algo, ele apenas respondia Chaitanya. Ele enlouqueceu. Depois disso, seu nome se tornou Chaitanya Dasa. Seu nome anterior foi esquecido e todos costumavam chamá-lo de Chaitanya Dasa. Ele não foi capaz de tolerar a cena do sannyasi de Nimai Pandit. Sri Chaitanya Mahaprabhu, vestido com suas novas roupas avermelhadas, abraçou seu guru e ambos começaram a dançar, cantando o nome de Krishna. Depois de algum tempo, o significado do nome foi dado. Keshava Bharati Maharaj disse: Sri Krishna Chaitanya significa que você desperta a consciência de Krishna por todo o mundo. Você descendeu para tornar as pessoas conscientes de Krishna. Assim, o nome mais apropriado para você não pode ser outro, a não ser Sri Krishna Chaitanya. Mahaprabhu estava muito contente, pensando: vou libertar tantas almas de sua miséria e aflição eternas. Eu prometi libertar o mundo inteiro deste oceano de misérias e levá-los para o mundo nectário, e agora vou aceitar essa tarefa. Ele estava muito feliz, mas todos à volta dele mergulhavam num oceano de desespero e tristeza. Alguns eruditos enfatizam o fato de que Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasi de Keshava Bharati, que era um Mayavadi, um impersonalista. Mas ainda que Keshava Bharati possa ter se mostrado externamente desse modo, é visto que por ter entrado em conexão com Mahaprabhu, ele se tornou um devoto. Caso contrário, também podemos pensar que ele era um devoto que veio disfarçado de impersonalista para ajudar na pregação de Mahaprabhu, assessorando-o com a formalidade social de tomar sannyasi. Naquela época, por toda a Índia, os sannyasis Mayavadi eram muito mais reconhecidos do que os sannyasis Vaishnavas, e Keshava Bharati já estava situado nessa posição. Mahaprabhu aceitou a veste de sannyasi dele para satisfazer seus próprios objetivos, para ajudar em sua atividade de pregação. Todas essas coisas podem ser explicadas de formas diferentes. De qualquer modo, depois que Mahaprabhu recebeu sannyasi, Keshava Bharati começou a cantar e dançar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele se uniu ao Sankirtan e foi convertido imediatamente. Foi desse modo que o sannyasi de Nimai Pandit aconteceu. Qual é o significado de seu sannyasi? É redundante, auxiliar ou é uma parte necessária ao avanço espiritual? É desejável? Ainda que aparentemente indesejável, mesmo assim tem sua necessidade. Dentro do conceito Krishna de teísmo,
Existe uma relação de raízes profundas entre a união com o Senhor e a separação dele. Sem separação, a união não pode ter raízes profundas. A dor da separação pode entrar nas profundezas do coração muito mais do que a felicidade. Tal apreensão aumenta a nossa satisfação. Quanto maior for nosso desejo, maior será a nossa satisfação. Isso é especialmente verdade nos assuntos amorosos. Se não há necessidade de uma coisa, então essa coisa não tem valor. Este princípio se encontra por toda parte. Um copo de água é algo comum, mas conforme o grau de sua necessidade, seu valor aumenta. Assim, o grau de necessidade tem importância maior. Necessidade significa separação. Necessidade, independente de sua satisfação, é separação, fome. A separação atua o papel mais importante tanto nos lilas de Navadvip como os de Vrindavana. Quantos anos de união houve entre Krishna e as Gopis? Krishna ficou em Vrindavana dos 7 aos 12 anos de idade, 5 anos. Então ele foi para Mathura. É claro, o Padma Purana menciona que em casos peculiares ou extraordinários, o crescimento deve ser multiplicado por 1,5. Quando Krishna está com 8 anos de idade, ele deve ser considerado como tendo 12. Quando ele está com 12, ele deve ser considerado como tendo 18. Assim, conforme seu crescimento, Krishna ficou em Vrindavana dos 12 aos 18 anos, mas conforme seus anos de idade, dos 7 aos 12. Então, Mahaprabhu é dito aqui que o amor em separação, ele é mais forte. O amor aumenta quando tem a separação. Quando você está junto, você ama, mas você não tem tanta saudade. Você está lá, você está feliz, mas quando separa, o amor aumenta. É dito também, por exemplo, você come muito mais quando você está com fome do que quando você não está com fome. Depende da necessidade, aumenta o desejo. Se você está com muita sede, você deseja muito tomar água. A vontade de tomar é maior. Se você está em separação de amor, amor em separação, você aumenta o amor. Se você está com sede, você quer mais tomar água. Se você está com fome, você quer comer, você quer muito mais comer do que quando você não está com fome. Então a necessidade aumenta, o amor aumenta com a separação. E Krishna, como foi falado também, é a suprema personalidade de Deus, grandes personalidades, cada ano representa 1 ano e meio. Não é como nós, cada ano deles representa 1 ano e meio. Então isso também é onde está, em um dos Puranas está escrito isso, Padma Purana, e já foi falado também em outros locais que Krishna, quando ele fala que quando falam Krishna tem 7 anos, na verdade ele tem 10 anos e meio. Se ele tiver 8, ele tem 12, e assim por diante. 1 ano e meio, 1,5 corresponde a 1 para uma pessoa normal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer sobre qualquer assunto, porque na verdade aqui é uma história, né, do Sannyasi Lila, então não há muitas perguntas, não tenho o que perguntar. O pai de Srinivasa. Vamos ler mais um trechinho. Ele permaneceu em Dwaraka por um longo tempo. No total, ele viveu aqui na Terra por 125 anos. Depois que ele deixou Vrindavana aos 12 anos de idade, as Gopis sentiram a dor aguda da separação por toda a sua vida. A sua longa separação dignificou em muito sua devoção. O teste da separação mostra se o amor é verdadeiro. Uma separação tão prolongada e um teste assim tão grande nunca foram vistos na história. Ainda assim, a profundidade do seu amor não diminuiu. Pelo contrário, uma profundidade inconcebível e sempre crescente de amor divino foi encontrada lá. Tanto Navadvip como Vrindavana exibem um fundo similar.
Em Navadvip, para obter vitória sobre o grupo oponente, Mahaprabhu deixou a vida familiar. E no Lila de Vrindavana isso também ocorre. A oposição no Lila de Vrindavana veio de Mathura na forma de Aga, Baka, Putana, Trinavarta e outros demônios que eram enviados pelo rei Kansa. Para desenraizar a oposição, Krishna teve de ir a Mathura. Ao chegar lá, descobriu que a oposição estava amplamente difundida. O sogro de Kansa, Jarasandha, Kalayavana, Shishupala, Dantavakra e muitos outros detinham posições inímicas a Krishna. Assim, Krishna prometeu às gopis que depois de acabar com seus inimigos, ele retornaria a Vrindavana para brincar pacificamente com elas. Para desenraizar o grupo oponente, Krishna teve de ir embora. Ele disse às gopis em Kurukshetra: "Eu tenho outros inimigos. Depois de acabar com eles, me reunirei com vocês." Esse tipo de esperança foi oferecida às gopis em Kurukshetra. Aqui também, para conquistar o grupo oponente, Mahaprabhu teve de ir embora de Navadvip. Mais tarde, depois de sua conquista de todos os eruditos e religionistas da Índia, de diferentes posições e credos, quando ele retornou a Navadvip depois de 5 anos, todos estavam transformados. A população aproximou-se dele enlouquecida. É difícil conceber o tamanho da loucura com que as massas se aproximaram de Sri Chaitanya Deva, a criança de seu próprio vilarejo. Eles atravessaram o rio Ganges. Até onde era visível, o Ganges estava todo recoberto de cabeças humanas. Eles corriam para ele vindo de todas as direções, de tal modo que as selvas foram limpas por pés humanos. Por alguns dias, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou perto, em Vidyanagara. Então foi rumo a Vrindavana, cantando o santo nome de Krishna. Milhares de devotos corriam atrás dele, cavando a terra para pegar a poeira de seus pés sagrados, o que criou grandes buracos. Por cerca de 18 anos, Sri Chaitanya Mahaprabhu viveu uma vida acadêmica como Nimai Pandit. Depois disso, por cerca de 6 anos, ele perambulou por toda a Índia, incluindo Vrindavana. Os últimos 18 anos de sua vida, ele permaneceu em Jagannatha Puri, continuamente. Nos primeiros 6 anos de seu sannyasa, ele se misturou com o público em geral. Nos últimos 12 anos de sua vida, ele se retirou de toda a sociedade humana e envolveu-se profundamente na atividade de saborear a união em separação de Radha Govinda. Ele expressou muitos sintomas extraordinários de êxtase, como nunca antes haviam sido experimentados e nem mesmo relatados em lugar algum. A separação pode produzir efeitos tão maravilhosos no corpo e na mente. Então aqui Srila Siddhar Maharaj fala que os primeiros 6 anos de Mahaprabhu como sannyasi, ele recebeu o sannyasi com 24 anos, ele ele saiu do nosso olhar, ele entrou ou na deidade de Tota Gopinata ou na deidade do Senhor Jagannatha, e ele ficou 24 anos como sannyasi. Os primeiros 6 anos ele saiu pregando, ele saiu para cá e para lá, e os últimos 18 anos ele ficou em Puri, recluso em Puri, com seus associados íntimos, Ramananda Roy, Swarupa Damodar e outros associados, Jagadananda Pandit, enfim. Ele ficou recluso em Puri, em êxtase profundo, nunca visto antes. Mahaprabhu tem o coração e a auréola de Shrimati Radharani. Então, o humor de Shrimati Radharani. E Shrimati Radharani é Mahabhava. Ninguém tem mais êxtase profundo do que Shrimati Radharani. E Mahaprabhu experimentou isso. Ele experimentou a parte intrínseca dele ter vindo para o mundo material há 536 anos atrás, foi experimentar esse amor puro, esse amor intenso que Shrimati Radharani tem por ele. E ninguém
tem tanto amor por Krishna como Shrimati Radharani. E Mahaprabhu, sim, ele tinha esse amor intenso de separação nos últimos 18 anos, totalmente em êxtase. Ele só sossegava do amor em separação quando era lido o Srimad Bhagavatam, quando ele entrava em êxtase profundo, que ele perdia a consciência, ele só voltava ao cantar o Mahamantra Hare Krishna para ele, os devotos, e assim ele viveu os últimos anos, 18 anos, em êxtase, com os seus associados eternos. Na verdade, são as gopis. Então, no Gora Lila, Swarupa Damodar é Lalita Devi no Krishna Lila. Ramananda Roy é Vishaka Devi. E assim por diante. Rupa Goswami é Rupa Manjari. Vários e vários associados são as gopis. Então, ele, durante o dia, ele ficava na associação das gopis, ele estava mais tranquilo. Ele tinha também Gadadhar Pandit, que é a Shrimati Radharani, sem o sentimento e sem o humor e sem a auréola de Shrimati Radharani, porque está com Mahaprabhu. Ele ficava com Gadadhar Pandit, mas à noite, quando ele ficava sozinho no Gambira, Gambira é o local que ele dormia, que ele morava. Quando ele ficava sozinho à noite, ele tinha muito, muito, muito amor em separação. Ele fazia coisas, ele ultrapassava a parede, os devotos colocavam um cadeado nas portas e ele saía, ia para o mar, ia para cá, ia para lá, sumia. Os devotos de manhã, quando iam procurá-lo, às vezes ele não estava dentro do quarto, iam encontrar ele em êxtase, com os membros recolhidos como uma tartaruga, com os membros expandidos, as articulações, e aí ele somente voltava desse êxtase, desse transe, com Mahamantra Hare Krishna. Somente os devotos cantando Mahamantra Hare Krishna, ele voltava para o plano terreno. Ele não estava no plano terreno, a mente dele não estava lá, a alma dele não estava lá, ele estava no Lila. Mas quando cantava o Mahamantra Hare Krishna, ele voltava para aquele local, recobrava a consciência e os devotos ficavam felizes. Mas às vezes ele falava, por que você me tirou de lá? Estava tão bom. Ele não queria voltar. E aí ele não aguentava mais esse amor e separação. E ele entrou na deidade Tutta Gopinata. Essa é uma versão que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada aceita. Foi falado por Govinda Das, que é o autor do Bhaja-Hure Mana, a canção que cantamos. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada falou, eu aceito que Srimad Mahaprabhu entrou na deidade de Tutta Gopinata. Outros falam que ele entrou na deidade do Senhor Jagannatha. Mas não importa, ele está impure, eternamente impure. Mahaprabhu e Nityananda Prabhu estão eternamente impure. Mahaprabhu e Nityananda Prabhu estão eternamente em Navadvipa. Eles estão eternamente em Vrindavana, em todos os locais. Eles têm essa capacidade, eles estão no Lila eterno. O Lila, nós estamos aqui agora no Brasil, alguns como Annapurna na Noruega, enfim, Mahaprabhu, Krishna, Shrimati Radharani, Nityananda Prabhu, todos os associados estão no Lila agora, no Lila eterno deles. Nunca vai acabar o Lila. Enquanto estamos aqui, se nós formos para lá, não vamos vê-los. Eles estão no Lila, mas nós não conseguimos vê-los, porque não temos o olho espiritual. Não é com o olho humano, não é com o olho material que vamos ver Krishna, Mahaprabhu, os associados. Não, não é com isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos ver quem está assistindo conosco aqui hoje pelo Facebook. Temos aqui a Annapurna Didi, a Amrita Didi, o Ivo Júnior, deixa-me ver aqui, Ishwari Prabhu,
não, Ishari Devidasi, Anandamoy Prabhu, por enquanto que aparece para mim são esses. Vamos ler uma parte da aula, ainda temos tempo hoje, uma parte da aula de Srilacharya Maharaj, falando sobre, um pouco sobre Prahlada Maharaj, Sri Nishinradeva, Hiranyakashipu. Vamos ver qual que é a parte aqui que temos para ler hoje. Só um minutinho para eu achar aqui. Vamos ler esse trecho aqui. Especialidade do Senhor. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. 24 de março de 2021, parte 2. Este lugar aqui onde estamos é chamado Godrumadwip. Há 9 ilhas em Navadvip. E a ilha onde estamos agora se chama Godrumadwip. É uma morada de Kirtan. Vou falar sobre todos os outros lugares conforme formos lá. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o lugar onde estamos hospedados, ou seja, Devapali, ou Nishinrapali. Quando o Senhor Nishinradeva veio a este mundo para proteger Prahlada Maharaj e derrotou Hiranyakashipu em Ahobilam, no sul da Índia, ele veio aqui para descansar um pouco. Porque ele se sentou neste lugar? Porque ele sabia que Gauranga Mahaprabhu apareceria mais tarde neste Navadvipidam. Portanto, hoje falaremos e ouviremos sobre Prahlada Maharaj, Hiranyakashipu e o Senhor Nishinradeva. Oferecendo minha total reverência aos sagrados pés de lótus de Bhaktaraj Prahlada Maharaj e orando pela misericórdia do Senhor Nishinradeva, Nitai Goura e Shri Guru Padma, tentarei dizer algo. Então, Srilacharya Maharaj, nesse dia, era no Gora Purnima desse ano, ele estava em Godrumadwip, que é uma das ilhas de Navadvip. Navadvip quer dizer 9 ilhas. Nava quer dizer 9, Dvip quer dizer ilhas. Então, Godrumadwip é a ilha que tem Kirtan. Cada ilha de Navadvip tem um dos 9 processos principais de Bhakti Yoga. Então, Godrumadwip é Kirtan. Tem Shiravana, Kirtana, Vishvismarana, Padasevana, Dasyan, Sakya, Vandana, Archana e Atmanivedana. Cada ilha tem um dos principais processos de Bhakti Yoga. E Godrumadwip, como foi falado aqui, é Kirtan. Então, agora, Srilacharya Maharaj vai falar sobre Prahlada Maharaj, Senhor Nishinradeva e Hiranyakashipu. Existem 2 porteiros em Vaikunta chamados Jai e Vijay. Eles eram os porteiros do Senhor. Um dia, os 4 filhos do Senhor Brahma chegaram ao portão totalmente nus. Como Jai e Vijay não conseguiram reconhecê-los, eles cometeram um erro. No final das contas, tudo acontece pela vontade do Senhor. Nenhum passatempo pode ser possível sem o desejo do Senhor. Eu ouvi uma vez em uma aula sobre o Srimad Bhagavatam e estava pensando sobre isso. Alguém pergunta: é dito no Srimad Bhagavad Gita que o Senhor protege apenas seus devotos e mantém os não devotos longe de si mesmo, o que significa que o Senhor é parcial. Então, como é que o Senhor é considerado imparcial? Onde está a sua imparcialidade? O Senhor é igual a todos. Mas quando os devotos do Senhor tentam adorar e servir ao Senhor, o Senhor não pode ignorá-los ou rejeitá-los, enquanto os demônios são destruídos. O principal é que os devotos oram ao Senhor. Então sim, o Senhor é imparcial.
Ele faz com que todos sofram ou desfrutem de acordo com seu karma. Mas podemos ver o exemplo de Prahlada Maharaj. Quantos obstáculos, quantas situações perigosas ele encontrou. Quando você vier e praticar a consciência de Krishna, enfrentará tantas situações perigosas, tantos obstáculos e dificuldades, mas se você tolerar todas essas dificuldades e austeridades, e você puder continuar praticando a consciência de Krishna adequadamente, então você terá sucesso, você obterá o benefício supremo. Isso é o principal. Então veja só o que Srilacharya Maharaj fala. O Senhor é parcial, sim, e é imparcial também. O Senhor é parcial no sentido de Ele protege os devotos dele e Ele não protege quem não é devoto dele. Mas tudo que passamos de felicidade e sofrimento está relacionado ao nosso karma. Somente relacionado ao nosso karma. O Senhor não interfere nisso. De forma alguma, Krishna interfere. Somente se nós nos entregarmos totalmente Sharanagati. Senão, Krishna não interfere. De forma alguma ele vai interferir. Ele dá o livre-arbítrio, fazemos o que queremos, mas ele não interfere no karma. Vamos pegar o finalzinho aqui. Todas essas dificuldades e austeridades. Então, quando você começa a servir Krishna, quando você recebe a iniciação de um guru genuíno, porque o serviço devocional só começará com um guru genuíno te instruindo. Você recebendo a iniciação Diksha, Diksha quer dizer Divya Gyana, o conhecimento divino, vem somente através de um guru genuíno. Quando você seguir adequadamente o guru genuíno, estiver fazendo serviço para Deus, as dificuldades virão. Maya vai te testar o tempo todo. Se você não serve Deus, você já está no oceano de Maya, afundado. Mas você começa a servir Deus, Maya vai te testar para ver se realmente você quer servir Deus ou você quer continuar no seu mundinho. Qual que é o mundinho que todos nós queremos continuar? O mundo do desfrute, o mundo do conforto. Todo mundo quer um conforto, todo mundo quer viver num lugar bom, num ambiente bom, com conforto, com uma comida gostosa, quentinha. A pessoa prefere, em vez de honrar uma prachada, que é o alimento de Deus, o alimento da alma, que Deus provou e o remanescente vem para nós, a pessoa quer comer uma comida quentinha. Por quê? Porque quer desfrutar do paladar, quer desfrutar dos sentidos. E Maya atesta. Às vezes você tem prachada, mas você prefere pedir uma comida quentinha, comendo boga, ou você vai no local comer, tendo prachada em casa. O que é isso? É Maya testando. Maya testa. Se a pessoa faz a prática correta, ela passa no teste. Muito facilmente. Como um aluno que estuda. Não existe prova difícil, existe aluno que não estudou. Qualquer prova é difícil se o aluno não estudar. Se o aluno estudou tudo que ia cair na prova, ele vai passar. Vai passar e muito facilmente. Mas quem não estuda, não passa. Quem não pratica corretamente, não vai passar no teste. Vai cair no teste. Mas não há problema se às vezes você cair, porque Krishna é misericordioso. É como uma criança, os gurus falam. A criança está aprendendo a andar, ela cai, o pai levanta. Ela cai, a mãe levanta. Ela cai, alguém levanta ela. Mas se você ficar a vida inteira caindo, vai chegar uma hora que não vai ter mais alguém para te levantar. Vai chegar uma hora que não tem mais ninguém. E quando você abandonar esse corpo, você provavelmente não vai pegar outro corpo humano na próxima vida. Então, temos que fazer a prática correta para não cair no teste. Temos que evitar cair no teste que Maya dá. Maya vai sempre te testar. Até o seu último dia nesse corpo que você está, Maya vai te testar. Mesmo que você entrar em Sharanagati, em entrega total, ela vai fazer o teste.
Ela vai continuar a fazer o teste. Sempre. Mas vai ser muito fácil para aquele que tem Sharanagati passar no teste. Vai ser muito fácil. Agora, quem não pratica corretamente, sempre vai ter dificuldades. A dificuldade sempre virá, que é o teste, mas se você não praticar corretamente, você não passará. Se você passar no teste, o próximo teste vai ser mais difícil. E se você passar no próximo teste mais difícil, o outro vai ser mais difícil. E o outro vai ser mais difícil. E o outro vai ser mais difícil. Sempre vai ter um teste mais difícil do que o anterior. Essa é a função de Maya. Uma excelente serva de Deus. Maya Devi, Mahamaya, a grande Maya do mundo material. O teste virá. Para alguns já está vindo, para outros ainda não. Alguns mais fortes, outros mais fracos, mas todo mundo é testado o tempo todo. E quanto mais você se render, mais você praticar, mais vai ter obstáculos e testes. Mas não é para desanimar. Isso daí é Krishna fazendo um arranjo para ver se realmente nós queremos servi-lo. Ou vamos somente falar da boca para fora, eu quero servir Krishna, eu quero ser um devoto, eu quero entrar em Sharanagati. Você está falando da boca para fora ou você realmente quer? Se você quer, você vai praticar corretamente. Se você não quer, você só fala isso para aparecer para os outros. E Krishna sabe tudo. E aí ele põe Maya para testar e a prova vai estar lá. Você vai cair. Eu agradeço a todos que participaram conosco do Sadhu Sangha. Muito importante fazer associação com devotos, Sadhu Sangha. Boa associação. Deixe-me ver aqui, ninguém fez pergunta mesmo hoje. Dhammavat Pranam, até amanhã às 19 horas. Aqui no Instagram temos